vem tentando me afastar longe da presença dele. Minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, meu caminho é do mestre. Minha esperança é do mestre. A solidão da vida eu pude perceber quando me ama. As ondas grandes vêm tentando me afastar longe da presença Glória a Deus, Deus seja louvado, né? Mais uma vez aí, Deus seja louvado, né? Nós perdemos hoje o nosso amigo irmão Lázaro, mas está no seio de Abraão, está com o Pai, né? O céu perde um adorador, a terra perde um adorador, mas o céu ganha um adorador. E ele dorme na presença do Senhor, ele dorme na presença do Espírito Santo, para que naquele grande dia, né, ele venha ser, juntamente com os amados irmãos, ressuscitados para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, eu gostaria de falar aqui, adentrarmos, não demais, irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 10, não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reverti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Queridos, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, né? E parafraseando aqui um filósofo, peguei algumas frases deles que estão de acordo com a palavra de Deus. Ele diz aqui, sim, o mais forte de todos na guerra é o tempo e a paciência. E nós devemos investir o tempo e a paciência na nossa alma, na elevação do nosso espírito, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Nós devemos colocar energia, força no nosso propósito, tempo, sinergia, para que possamos alcançar aquilo que Deus tem para nossas vidas. O tempo, como diz a Eclesiastes capítulo 3, há tempo de abraçar, há tempo de afastar. Hoje nós estamos vivendo em uma pandemia mundial, uma hecatombe, onde milhares e milhões de pessoas têm perdido a sua vida. Mas nós devemos ter esperança, né, que dias melhores virão. A esperança do verbo esperançar é o verbo esperançar, como eu estava vendo de um estudioso, quando você espera com alegria, com motivação. Por exemplo, para os homens que gostam de futebol, é como se fosse o time dele na final da Libertadores, né? Então ele fica ali com entusiasmo, ele espera por esse dia. Muito bem. Então nós devemos ter essa esperança do verbo esperançar. E a paciência, a Bíblia fala, na vossa paciência ganharei as vossas almas. O homem ama porque a essência da sua alma é amor. Se o homem não amar, ele vai deixar de existir. Por quê? Porque a essência de Deus é amor. Aquele versículo que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Escute bem.
Deus ama e Deus colocou o amor dele na sua vida, no seu coração. Interessante que Jesus falando, né, é o seguinte: vós sereis os meus discípulos quando amar-vos uns aos outros. Você não vai ser o discípulo de Jesus se você vai à igreja todos os dias, se você sabe a Bíblia de cor e salteado, se você fez um curso de teologia, se você nasceu no lar evangélico, se você é da igreja pentecostal, neopentecostal, tradicional, renovada, se você conhece de batalha espiritual, guerra espiritual. Não, você vai ser conhecido como cristão se o amor de Deus está no seu coração. Se o amor de Deus for produto do seu coração, aí você vai ser reconhecido como um cristão. Então, nós devemos ter essa em mente, né, o amor de Cristo em nós, né, exclamar o amor de Deus, desenvolver o amor de Jesus sobre as nossas vidas. Pois bem, não existe grandeza onde não há simplicidade, bondade e verdade. Queridos, a grandeza do homem está em servir ao próximo, ser um homem justo, à imagem e semelhança de Deus. Por quê, gente? Porque o mundo já é do maligno. Labão tem as obras de Labão. Caim tem as obras de Caim. Mas os Paulos da vida têm as obras de Paulo. Os Davi da Bíblia têm as obras de Davi. Né? E aonde não existe simplicidade, bondade e verdade, é em vão, queridos. É em vão. Porque a glória do homem é vã, é terrena. Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. E nós devemos observar aqui que revestir toda a armadura de Deus para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E o diabo muitas das vezes pega as pessoas no orgulho, nos pega como seres humanos no orgulho. O orgulho é a arma contra o próprio corpo, já dizia o filósofo. Então, quanto mais humilde você for, quanto mais você ser menos de você, mais de Deus você terá, mais de Deus você será, mais de Deus você será. Né? Então, a bondade é você fazer o bem, faça o bem em virtude, né? A despeito de quem, faça o bem sem olhar quem. Né? Fazer o bem é você fazer o bem às pessoas que estão do seu próximo. Nem também não são pessoas que estão ao seu próximo, mas as pessoas que estão ao seu redor. Né? Então, o fazer o bem, ele vai fazer o bem faz bem. Quando eu faço o bem, me faz bem. Ah, pastor, mas me fizeram mal. Pois é, ele fez um mal porque o que está na essência do seu coração é a maldade que lhe habita. Mas quando nós fazemos o bem, é a bondade que nos habita. Então, nós devemos fazer o bem e a verdade. Nada podemos contra a verdade, além da verdade. Nada podemos contra a verdade, além da verdade. Então, não existe grandeza onde não há simplicidade, bondade e verdade. A quarta frase que Lev Tolstói ele falou, e tudo isso são preceitos bíblicos, ele tirou da Bíblia. Né? Todos pensam em mudar o mundo, mas não fazem nada para mudar a si mesmo. Queridos, é muito natural você ver nas redes sociais, né? Vamos dominar o mundo, vamos mudar o mundo. Mas é necessário que a mudança comece em nós mesmos. A mudança do mundo tem que começar em nós mesmos. A mudança do mundo tem que começar em mim, pastor Oséias. Mudar o ambiente, mudar minha atmosfera, mudar o meu mindset, renovar minha mente com a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. É por isso que eu gosto muito de estudar a palavra e ouvir com os sábios. Eu falo que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu gosto muito de ouvir pessoas que têm algo para acrescentar. Né? Em cada esfera, em cada área da Bíblia, eu gosto de ouvir pessoas que eu vinha aprender, que eu vinha me alimentar, que eu vinha ter a essência, pessoas que, claro, que são mestres, como eu sei que tem muitas pessoas que aprendem comigo pela misericórdia e graça de Deus. Então, queridos, nós devemos ter a essência do Evangelho e aprender, né? Aprender. Então, antes de mudar o mundo, vamos mudar nós mesmos.
Vamos fazer a reconfiguração, vamos fazer a ressignificação. São as palavras que estão aí no momento, a transfundação, né? As palavras que vão engajar, alinhado à palavra de Deus, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo em relação ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para mudar o mundo, nós devemos mudar nós mesmos. Para mudar o mundo, nós devemos começar a mudar nós mesmos. Às vezes eu vejo as pessoas, eu quero pregar para fulano, eu quero pregar para a cidade tal, eu quero pregar para Nínive, eu quero pregar para Babilônia, eu quero pregar na África, eu quero pregar na Oceania, eu quero pregar na favela do Rio, eu quero pregar na Ásia, para os hindus da Ásia. Mas não muda a si mesmo, querido. Não estou dizendo que vai ser perfeito, mas a essência tem que estar com você. Para você ganhar muitas almas, precisa mudar a si mesmo, transformar as suas vidas. Esse é um discurso verdadeiro, um discurso proativo em relação ao reino. Né? Como é que você vai mudar os outros se você não muda a si mesmo? Como é que você vai pedir oração? Né? Você vai ser um homem de oração se você não ora? Ser um homem de palavra se você não lê a palavra? Se você não estuda a palavra? Muitas pessoas têm dificuldades em fazer um vídeo, né, estudando a palavra, colocando a palavra de meia hora, 30 minutos. Por quê? Porque falta a essência da palavra no seu coração. Né? Ela não tem intimidade com a palavra, ela não tem o rarefeito com a palavra. Nós devemos ser íntimos da palavra. Então, para mudar o mundo, começamos a mudar a nós mesmos, quebrando os paradigmas, quebrando as fortalezas, conceitos. Né? Eu sempre falo qual o conceito que eu preciso quebrar hoje, qual a fortaleza que eu preciso quebrar hoje, né, na minha vida para que eu possa fluir. E como diria um livro, você precisa crescer 1% a cada dia. Eu quero crescer, queridos. Eu falo isso igual o apóstolo Paulo. Uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para o que está que está diante de mim, pelo plano da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é uma coisa que faz sou eu, né? Quem faz sou eu. E as pessoas, e Deus dá o tempo das pessoas. Queridos, Deus dá o tempo das pessoas se converterem. Tem um tempo das pessoas chegarem para Jesus, né? Deus não quer pessoas espirituais, mais espiritualistas. Deus quer pessoas com o coração quebrantado, um coração contrito, para que venha ver a obra do Senhor. Mas quando a pessoa ela enxerga a verdade, se o Espírito Santo não convencer, ninguém convence mais, querido. Ninguém convence mais. Por isso nós vivemos uma geração onde há bebês, né? Cristãos aonde eles não comem o alimento sólido da palavra, né? Não comem o maná da palavra, né? Aquilo que é mais forte da palavra. Então só fica no beabá porque não querem crescer e querem ficar no beabá, num berço espiritual. Ele não quer andar espiritualmente, não quer fluir espiritualmente, não quer ter a necessidade de caminhar com suas próprias pernas espiritualmente, mas sempre quer depender dos outros e ser um bebê espiritual. E isso não é bom, porque nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, antes de mudar o mundo, mude a si mesmo. Antes de mudar o mundo, mude a si mesmo. Olhe para si mesmo, né? O cristão ele é conhecido nas suas reações, não na sua ação. O cristão ele é conhecido nas suas reações, não na sua ação. Os atos de uma pessoa tornam-se a sua vida, tornam-se o seu destino. O exemplo fala mais do que as palavras. Alguém já dizia que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. As palavras convencem. Eu sou um pregador, algumas pessoas me consideram um ótimo pregador para a glória de Deus, um ótimo orador, mas algo que me encanta mais, que enche mais a minha vida de temor, de gratidão e louvor ao Senhor, quando alguém fala, você é um exemplo para mim. Você é uma pessoa que eu me espelho, porque eu tenho isso, queridos, dentro da minha casa, né? Meus pais, tanto meu pai e minha mãe,
né? E por quê? Porque isso está intrínseco em mim. E eu, não somente a mim, mas eu e meus irmãos, nós temos um exemplo muito forte dentro de casa, a qual molda o nosso caráter, né? Eu não sou, meu pai não é muito de falar, você não vê que ele é uma pessoa mais intrínseca, mas um homem que tem um testemunho deslumbrante, né, que fala, que ecoa, né, para a vida das pessoas. Então, se sua vida, se o seu falar está equilibrado com sua vida, isso é muito bom, melhor ainda, porque o apóstolo Paulo foi o maior cristão de todos os tempos, segundo os teólogos estudiosos, e o seu discurso estava de acordo, em sintonia, em congruência, em harmonia, em comunhão, em união com as suas práticas, porque as práticas que vai fazer com que o nosso discurso seja aprovado. Não adianta eu saber a Bíblia de cor e salteado, não adianta eu saber a Bíblia, estudar a Bíblia, ser fera em exegese, ser fera em hermenêutica, ser um grande arauto na homilética e não praticar a palavra de Deus. É como o sino que tine, né? O sino que tine, você só faz zoada, mas a essência é oca. É o sino que tine. A zoada faz, mas a essência é oca. Então, as nossas práticas devem estar aliadas com a palavra de Deus. A nossa prática tem que estar alinhada com o Espírito Santo, ele coloca no nosso coração e na prática do Evangelho. Na prática do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Tem um versículo que fala, está vendo um homem perito na sua obra, Deus colocará diante dos reis. Mas a Bíblia fala também o seguinte, que no conselhos a sabedoria. No conselhos a sabedoria. Agora, são pessoas sábias, e pessoas sábias são raras, queridos. Pessoas sábias são raras nesse mundo. Pessoas sábias, elas são raras. Pessoas que você venha ter uma compreensão, porque são pessoas que gastam tempo. Todas as pessoas que eu vejo que são fontes, que são pessoas que são medicinais, né? São pessoas que gastam tempo com palavras, são pessoas que gastam tempo com coração, são pessoas que gastam tempo, né, na sua intimidade com Deus. São pessoas que gastam tempo, investem melhor tempo na sua intimidade com Deus. Eu estava vendo até um post, é melhor você passar 20 minutos fazendo algo do que 20 horas pensando em fazer algo. É melhor você passar tempo 20 minutos fazendo algo, 20 minutos fazendo algo, aprendendo violão, do que, por exemplo, 20 horas pensando em aprender violão. Ou seja, a prática ela vai evidenciar o seu sucesso, seu desenvolvimento, a sua plenitude, né, diante de Deus e diante dos homens. Então, os atos de uma pessoa tornam-se a sua vida. Eu sou aquilo que eu faço, eu sou aquilo que eu prego, eu sou aquilo que eu pratico, eu sou aquilo que eu realizo, eu sou aquilo que eu sou de fato, não o que os outros dizem que eu sou. O apóstolo Paulo disciplina a matéria, isso é um conchave filosófico, mas o apóstolo Paulo também era um filósofo, um homem de Deus. Então você é aquilo que você é, não aquilo que as pessoas dizem que você é ou que você deveria ser, mas de fato aquilo que você e o que você deve ser em Deus, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? É melhor agradar a Deus do que ao homem. É melhor agradar a Deus do que ao homem. Muito bem. Aquele que conhece apenas a sua mulher e amou, sabe mais de mulher do que aquele que conheceu mil. Ele fala aqui até de relacionamento, Tolstói, né? Ou seja, é quando Deus criou um homem para uma mulher para um homem. E há um desenvolvimento nesse casamento, nesse casal, onde o homem ele deve amar a sua mulher, né? Como Cristo amou a sua igreja, né? Hoje em dia os homens também tá vice-versa também, que hoje em dia a coisa tá tão escabrosa, tão fora do controle, que o nível de homens e mulheres depravados estão aumentando muito, né? E pior do que isso, dando ré para trás, como diz o outro. Mas o que ocorre?
aquele que encheu, aquele que ama, aquele que conheceu apenas a sua mulher e amou, sabe mais de mulheres do que aquele que conheceu 1000 mulheres. É como o Moabel Pereira fala. Moabel Pereira fala que Salomão é burro, o pastor Moabel, né, que é mestre da palavra. Ele tem algumas tiradas assim bem interessantes. Por quê? Porque era 1000 dor de cabeça que ele tinha, 1000 dor de cabeça. Né? Então, é uma lição que ele dá para nossas vidas. Mas muito bem, os homens não têm muito respeito pelos outros porque tem pouco respeito por si mesmo. Queridos, quando você respeita as pessoas, você dá o respeito. Quando você respeita, você se dá o respeito. Certa-feita eu estava lecionando na escola e houve a reunião dos professores. E um professor começou a degladiar com o outro na reunião de professores, e um deles se levantou para o outro e se dirigiu e falou veementemente, né? Se deu respeito, baixe sua bola e se deu respeito. Ou seja, o respeito que você tem a si mesmo é o respeito que você tem aos outros. Então, o limite que você tem é onde começa o limite dos outros. Então nós devemos ter essa consciência também de preservar o limite dos outros, de estar atento, né, respeitando. Nessa sociedade, queridos, onde nós vivemos, as pessoas não respeitam mais as outras. Não. As pessoas não respeitam mais as outras, e o respeito é você respeitar o modo de ser como cada um é. O modo de ser quando as pessoas se comportam, né? E isso requer um equilíbrio emocional, isso requer um estudo emocional, respeitando as pessoas. Cada uma é de uma forma. Existem 4 tipos de temperamento: o fleumático, o melancólico, o colérico e o sanguíneo. E são todos temperamentos nobres, não tem um pior do que o outro, não. Agora é necessário que haja o respeito, a sintonia, porque o seu direito começa onde o outro termina, né? Ou vice-versa, o seu termina onde o outro começa. Então, o respeito é algo que você precisa adquirir, né, consigo mesmo e com os outros. Você tem que conhecer os seus limites e conhecer o limite dos outros. Você tem que conhecer os seus limites, até onde você vai e até onde o outro pode ir na sua vida. Porque você não vai adoecer por causa do outros, né? Nem o outro pode adoecer por causa de você e vice-versa. Então há esse respeito, há esse limite, há essa sintonia colocada pelo próprio Deus, né? Muito bem. Os homens não têm muito respeito pelos outros porque tem pouco respeito por si mesmo. Então é uma frase muito interessante aqui sobre a questão da autoanálise. Né? A autoanálise, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, cuida-te de ti mesmo. Cuida-te de ti mesmo. Queridos, nós estamos chegando a um ano oficial da pandemia. Foi decretado o primeiro lockdown na Bahia. Em alguns lugares no Brasil começaram antes, mas na Bahia foi 20 de março de 2020. Né? Então, hoje, literalmente, coincidentemente, né, o Cristo ocidentemente começa o outono, né? E é um novo ciclo, uma nova época, é uma nova estação. Eu gosto do que diz a Bispa Cléo, é uma nova oportunidade de nós recomeçarmos no Senhor. Cada ciclo é uma nova oportunidade que Deus nos dá, um novo portal de nós declararmos a palavra do Senhor, mudar o nosso mindset para poder fluir melhor. Está com uma influência e afluência do Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que venha fluir em nós, fluir nas nossas vidas, fluir no nosso caminho, fluir nos nossos desejos, nas nossas decisões. As nossas decisões, queridos, ela altera até a molécula da nossa célula. Uma boa decisão que você faz, ela altera de forma proativa o seu DNA, como é uma boa decisão. O contrário também é verdadeiro. Então, que possamos tomar decisões, principalmente decisões segundo o governo de Deus. Principalmente decisões segundo o governo de Deus.
a orientação do Espírito, a palavra do Espírito, né? Nós falamos sobre Lázaro no início da nossa live. Quantas decisões esse homem tomou, decisões nobres, e que o tornou um homem de Deus. Não um homem perfeito, mas um homem de Deus. Um homem que eu posso dizer, sim, segundo o coração de Deus. É um homem que temente a Deus, né? Então, porque as pessoas são feitas de decisões. E não como as coisas começam, sim como terminam. Ele começou de uma forma precária, mas terminou de uma forma deslumbrante, mediante a palavra de Deus. Então, queridos, nós temos essa oportunidade dos recomeços. Alguém já dizia que esse ano 2021 é um ano dos recomeços. É um ano onde o mundo está em um deserto muito grande, universal. Estava conversando com um amigo hoje que o momento que nós estamos vivendo é um momento democrático universal. É como se nós estivéssemos numa guerra contra um alienígena de outro mundo que tem matado muitas pessoas, milhares de pessoas. Então, no mundo hoje morre, queridos, em torno de 30, 40, 50 mil por dia, só de coronavírus, né? Então, isso significa dizer que nós estamos em uma guerra. E nós já falamos aqui sobre o governo de Deus, batalha espiritual, sobre a oração que nós devemos fazer, que isso é uma prática que toda a igreja deveria ensinar aos seus membros, ao pastor, ao seu líder, né? Deveria ter essa prática de doutrinar a igreja. E nós devemos nos humilhar diante de Deus, estar confessando os nossos pecados pessoais, os pecados das nações, os pecados até do mundo. Pastor, onde é que existe isso? Esdras 9, Neemias 9 e Daniel 9. Você vai ver os mesmos sendo intercessores do mundo da época, não somente da sua família, nem do seu país, mas de toda aquela conjectura imperial. Então, assim nós devemos fazer. E a Bíblia fala que Deus procura um intercessor que se coloque na brecha. Eu procuro um que se coloque na brecha para que venha interceder. E todo cristão, independente do cargo dele, ele tem que ser intercessor. O cristão, querido, tem que ser intercessor. Interceder por o seu pastor, o seu vizinho, o seu marido, a sua esposa, seu tio, sua tia, aquilo que Deus colocar no seu coração, que o Espírito Santo colocar no seu coração, e não somente isso, mas interceder pelos pecados da sua cidade, interceder pelos pecados do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Sempre orando, chamando a remissão do sangue do Cordeiro, chamando sempre a remissão do sangue do Cordeiro sobre a vida da família também, né? E nós estamos avançando nessa área espiritual. Graças a Deus que o Brasil tem abrido, a igreja brasileira tem abrido seus olhos com outras nações que já trabalhavam com isso e tem ganhado território em nome de Jesus. E eu creio que a igreja tem se posicionado e vai se posicionar ainda melhor em relação à intercessão. Quer ver uma coisa que a Bíblia fala? Antes de tudo, interceda, ore pelas autoridades. É um princípio. O apóstolo Paulo falando de Timóteo, antes de tudo, orai pela autoridade. Ah, pastor, mas a autoridade é Bolsonaro. Mas não importa, queridos. Se é Bolsonaro ou Lula ou quem quer que seja, né? Ore, ele exerce uma função, ore para que Deus abençoe a vida dele, para que vós possa ter uma vida boa. O Timóteo fala isso, disciplina a matéria, orai pela autoridade, né? Para que possa ter uma vida boa, uma vida tranquila, né? Então, nós devemos ter essa consciência, essa ciência de não interceder apenas pelo nosso bel prazer ou com aquilo que a gente acha que deve interceder. Nós devemos interceder segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Aqui, ó, Timóteo capítulo 2. Admosto-te, pois, antes de tudo, que se façam depreciações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminências, autoridades, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. E a Bíblia também vai dizer o seguinte, que nós orando pela paz da cidade, nós teremos paz. Orareis pela paz da cidade e na sua paz nós teremos paz. Isso significa dizer que nós devemos
ter esse compromisso como cristão de orar pelo nosso país, de orar pelo nosso Brasil, de orar pedindo a Deus que dê dias bons, dias de bênção, e que Deus venha tirar todo empecilho, todas as trevas que por acaso permeia o país, permeia até o mundo. O cristão ele é um intercessor do mundo. O cristão ele é um intercessor do mundo. Por quê? Porque ele vai se colocar na presença de Deus para pedir, interceder pelo mundo. Não é que você vai pedir a Deus que você vai tomar o pecado sobre sua vida. Não é isso. Quem fez isso foi Jesus. Você vai apenas interceder, se colocar no lugar entre Deus, né, e o mundo, pedindo a remissão dos pecados, clamando o sangue de Jesus, declarando a palavra de Deus, né? E para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Então, queridos, que Deus abençoe vocês grandemente, né, do YouTube, que essa palavra venha entrar, achar guarita em vossos corações, e é uma nova oportunidade, um novo recomeço. E eu declaro as bênçãos de Deus sobre a sua vida, o reino de Deus sobre o seu lar. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.